1984, Flórida. Lisa McVeigh foi sequestrada por um serial killer que se chamava Bob Joy Long. Estuprou mais de 50 mulheres desde os anos de 1974. Entre as quais, dessas 50 mulheres, as últimas 10 foram assassinadas brutalmente de forma totalmente explícita. Foram abandonadas em posições obscenas, como um novo meio de satisfazer o seu prazer doentio e sádico. Mas com tanta frieza calculada, por que Lisa foi a única vítima em que Bob decidiu não matar? E o que Lisa fez exatamente para que a mantivesse viva durante as 26 horas em que ela estava sob o poder do seu sequestrador? Agora, se você é novo aqui no canal, eu peço para que você se inscreva dentro do nosso canal, ative o sininho de notificações, que vai ajudar muito o nosso canal aqui dentro. Antes, vamos conhecer a infância difícil que Bob Joy Long teve e que por que alguma razão pode ter tornado ele um verdadeiro monstro. Robert Joy Long nasceu em 14 de outubro de 1953, em Kenova, Virgínia Ocidental dos Estados Unidos. Bob, como também era chamado, enfrentou nos seus primeiros 2 anos de idade uma separação entre seus pais. Sua mãe, Louetta Long, com quem ele passou então a viver, foi embora para a Flórida, onde trabalhou como garçonete enquanto Robert ficava com uma família, cujo dono do apartamento em que morava era um alugado. Robert sempre teve uma infância muito complicada, começando pelos inúmeros acidentes sofridos. Aos seus 5 anos de idade, ele sofreu um tombo em uma balança e acabou tendo uma das pálpebras do olho perfurada, quase atingindo seu olho esquerdo. Mais tarde, teria sofrido uma batida de bicicleta em um carro estacionado, o que teria causado também sequelas e cicatrizes pelo seu corpo. Acidente de 1961. Bob se queixava em algumas vezes com a sua mãe, porque ele diz que ela não o protegia o suficiente para que pudesse manter ele seguro. Em seu primeiro ano de estudos, Bob acabou reprovando. Porém, quando seus pais voltaram ao relacionamento, ele acabou melhorando. Então, no ano seguinte, ele conseguiu ser aprovado. Bob Joy Long continuou tendo acidentes, porém o que acabou trazendo problemas foi quando um carro atropelou Bob, quebrando seus dentes e alterando o formato da sua mandíbula. Bullying. A mandíbula de Bob quebrou quando ele sentiu o impacto da batida com o rosto no para-choque do veículo. Aos 10 anos de idade, os pais de Bob se separaram novamente, então Bob começou a ter novas crises e problemas existenciais. Bob e sua mãe foram morar com seus parentes, onde eles dividiram alguns cômodos com seus primos e tios, onde Bob acabava dormindo muitas vezes inclusive com a própria mãe na mesma cama. A mãe de Bob trabalhava como garçonete e por isso ela fazia muitos horários, o que impedia que Bob tivesse a companhia de sua mãe na maioria das vezes. E foi em sua escola que a primeira vez Bob começou a enfrentar os seus primeiros problemas com bullying através dos seus colegas que zoavam Bob. O fato era que Bob tinha a mandíbula torta e os dentes quebrados por conta dos inúmeros acidentes, inclusive os de 61 que ele havia sofrido. Mas Bob não se queixava. Ele se mantinha fechado, e talvez o fato de ter pouco acompanhamento de sua mãe sobre sua vida rotineira, ou ele não teve oportunidades, ou simplesmente ele permaneceu em silêncio. Casa nova. Depois de um tempo, a mãe de Bob finalmente conseguiu comprar uma casa. E quando Bob tinha expectativa de que a ausência de sua mãe mudasse por conta disso e tivesse mais liberdade com seu filho, simplesmente nada mudou. As coisas pioraram e Bob começou a ter discussões com a sua mãe. Segundo Bob, a sua mãe trazia um homem diferente todas as noites e isso fez com que Bob se aborrecesse, pois ele não podia mais dividir a mesma cama com a mãe. Pouco tempo depois, eles adotaram uma cachorrinha, que seria uma espécie de animal de estimação para tentar amenizar a ausência da mãe. Mas o que a mãe de Bob não esperava é que Bob não seria uma criança muito fácil de animar. Primeiro ato de crueldade. A mãe de Bob se assustou quando se deparou com uma cachorra morta ao chegar em casa. Bob havia a matado, e por motivos excepcionais, segundo Bob. De acordo com Bob, a sua mãe dava filé mignon para o cachorro, enquanto para ele dava simplesmente hambúrguer, e isso deixava-o aborrecido também. Primeiro relacionamento de Bob.
Bob só parou de dormir com sua mãe quando ele conheceu uma menina chamada Cynthia, na qual ele se apaixonou, e então eles começaram a namorar, inclusive com esta menina que Bob perdeu a sua virgindade. Nesse caso, tudo parecia estar bem tranquilo, até que Bob foi diagnosticado com um problema de saúde e logo voltaram a ter problemas novamente. De acordo com o histórico genético de sua família, Bob nasceu com um cromossomo X adicional. Isso fez com que as glândulas de Bob acabassem produzindo estrogênio a mais, e isso fez com que ele tivesse em sua puberdade problemas com o crescimento da sua mama. No caso, Bob adquiriu seios. E mais uma vez Bob voltou a sofrer novamente bullying no colégio. O bullying só acabou quando Bob acabou realizando uma cirurgia para a remoção de aproximadamente 15 quilos de tecido, até que pudesse ter a redução do seu peito. Dessa forma, o padrão masculino que Bob sempre quis ter novamente voltou ao normal. Mudança de comportamento. Dos 16 aos 19 anos, Bob se envolveu em uma série de fatos que não foram considerados relevantes. Entre eles, Bob se envolveu em furto de veículos com seu amigo. Acabou também sendo preso por estupro, porém, Bob foi solto por falta de provas. Bob continuou sendo reprovado no colégio em algumas séries, até que em 1972 ele se alistasse no exército, onde então ele conseguiu concluir o ensino médio. No ano de 1974, Bob e sua namorada Cynthia se casaram. Então, a cerimônia inclusive foi realizada na base da Força Aérea. Exatamente no mesmo ano de seu casamento, Bob acabou sofrendo um novo acidente. E dessa vez, o negócio foi mais sério. Durante a sua internação, algo estranho começou a acontecer com Bob. As enfermeiras que acabaram percebendo algo incomum. De acordo com as enfermeiras, Bob se masturbava 7 vezes por dia. O seu desejo sexual aumentou muito. E inclusive quando a sua esposa iria visitá-lo, ele pedia frequentemente para que ela tivesse relações sexuais com ele. Como consequência desse acidente, Bob também foi dispensado do exército. Após receber alta do hospital, Bob e sua esposa foram morar em um trailer, na qual eles tiveram inclusive o seu primeiro filho. O desejo de sexo por Bob aumentou, e Bob passava frequentemente utilizando revistas e até mesmo jornais para buscar garotas de programa para poder saciar a sua sede. Algumas discussões começaram a acontecer no casamento de Bob, então Bob acabou sendo preso porque ele agrediu a sua esposa Cynthia. Após um tempo preso, Bob acabou reatando o relacionamento com a esposa, então logo quando ele foi solto eles acabaram se mudando. Dessa vez Bob teve mais um filho, no caso uma menina. Bob e sua família foram morar em Fort Lauderdale, onde ele acabou inclusive se separando novamente de sua família, da sua esposa, e foi morar com os amigos. Dessa vez, morando com os amigos, Bob acabou enfrentando novos problemas, ou talvez os amigos acabaram tendo problemas com Bob. Um dos amigos, que era Susan, uma mulher, acabou acusando Bob de ter estuprado ela, porém, sem evidências, Bob não foi preso. Em uma outra situação, Bob empurrou a Susan de uma escada, onde ela chamou a polícia e logo sobre investigações, eles acabaram descobrindo coisas estranhas de Bob. Bob enviava frequentemente materiais obscenos para uma garotinha de 12 anos. Então Bob acabou recebendo uma pequena condenação. Ele ficou preso por 2 dias e logo foi solto. Bob então conseguiu um emprego dentro de um hospital, onde ele trabalhou como técnico de radiologia, já que por algum tempo no exército ele tinha feito um curso de radiologia, então poderia atuar na função. Novamente, Bob perdeu o emprego. Dessa vez, o que estava sendo relatado inclusive pelos pacientes, era que Bob exigia que eles tirassem a roupa, preferencialmente mulheres. Algo que não era normal, até porque o atendimento que ele realizava não tinha necessidade de se despir, de tirar as roupas. Foi neste hospital que Bob conheceu Elysia, com quem ele namorou e acabou se apaixonou por algum tempo. Mas não foi o suficiente. Os abusos iriam continuar. Vítimas por anúncio.
Bob começou a se apresentar como possível comprador de casas para mulheres que anunciavam a venda, e quando se encontrava com elas na casa para mostrar o imóvel, Bob as rendia e as estuprava. Bob também começou a roubar as joias das vítimas, e dessa forma ele conseguia se manter financeiramente, e também até utilizava as joias para poder presentear a sua esposa Elise. Insatisfeito. Somando aproximadamente pouco mais de 50 estupros, Bob não estava satisfeito. Ele precisava de mais. Foi quando Bob acabou tendo o seu primeiro ato mais cruel do que os estupros. Bob, após o estupro de uma garota de programa, acabou a estrangulando até a morte. E foi aí que começou o início de uma série de mortes realizadas por Bob. De acordo com a polícia, os corpos estavam sendo encontrados de maneiras totalmente explícitas e com posições sexualmente obscenas. Com uma corda, Bob amarrava suas vítimas pelas costas, estuprava, soqueava e as estrangulava até a morte. Suspeita-se que mesmo os corpos estando sem vida, ainda recebiam uma espécie de abuso por Bob, porque o corpo das vítimas era encontrado em posições sexualmente explícitas. E inclusive ele sempre se masturbava após elas estarem nessas posições, pois sêmens eram encontrados pelo corpo todo, inclusive por cima do sangue. 3 de novembro de 1984. Lisa McVey. Lisa pedalava em uma bicicleta pela estrada enquanto o caminho de seu trabalho para sua casa, quando foi surpreendida por um serial killer com sede de estuprar, obrigando-a a entrar no veículo. Lisa estava sob mira de uma arma e Bob usou-a para rendê-la. Quando Lisa estava dentro do carro, Bob obrigou ela a fazer sexo oral enquanto ele dirigia para a estrada em direção ao seu apartamento. Vítima inteligente. Bob era um serial killer frio e calculista. Porém, ele não contava dessa vez com uma vítima diferente. Liz estava menstruada e teve a calma emocional e inclusive o raciocínio inteligente. Lisa utilizou o próprio sangue para simular talvez uma possível excitação, espalhando inclusive pelo veículo evidências para caso ela morresse, a polícia conseguisse encontrar o assassino. Enquanto Lisa subia as escadas de olhos vendados provavelmente, Lisa se certificou de deixar impressões digitais espalhadas por todo o local, para que pudesse também evidenciar e trazer mais facilidade à polícia de encontrar o assassino. O serial killer acabou se sentindo mais à vontade de certa forma com Lisa, pois ela era uma vítima realmente diferente. Ele entendeu que Lisa tinha um comportamento diferente durante os estupros em relação às demais, provavelmente. Então Bob permitiu que Lisa tomasse um banho enquanto ele a assistia. Bob chegou a dizer para Lisa que ela era muito bonita e que gostaria de ter encontrado Lisa em circunstâncias diferentes. Enquanto Bob ajudava Lisa a secar o cabelo após o término do banho, Bob sentiu vontade de estuprá-la novamente. Porém, ele acabou parando de estuprá-la quando ela começou a reclamar de dores. Bob chegou a servir um sanduíche para Lisa, para que ela não sentisse nenhuma fome. E isso foi suficiente para que Lisa percebesse que o seu sequestrador serial killer estava apresentando alguma espécie de interesse por ela. E ela se aproveitou disso. Lisa perguntou o motivo de Bob ter estuprado ela. Foi então que pela primeira vez nós recebemos um relato de um serial killer quando ele estuprou uma das suas vítimas se abrindo para ela. Bob disse que não tinha uma relação boa com a sua ex-esposa, que ele tinha terminado seu casamento e que ele odiava as mulheres então. Lisa respondeu com grande inteligência, entrando no psicológico do seu agressor. Ela aproveitou um momento de fragilidade do serial. Lisa disse que ele parecia ser uma boa pessoa e que em circunstâncias diferentes não contaria nada para ninguém se ela tivesse a oportunidade de talvez recomeçar novamente com um encontro e até namoraria com Bob. Depois de 26 horas sob o poder do serial killer,
O seu plano de demonstrar interesse pelo próprio agressor parece ter funcionado. Bob permitiu que Lisa colocasse a sua roupa, vendou seus olhos e levou para a estrada novamente. Lisa, mesmo com os olhos vendados, conseguiu enxergar pelo canto da venda a cor do veículo, algumas referências do local em que ela estava e a posição do banco para que pudesse identificar depois. Ao se despedir de Lisa, Bob pediu para que ela não tirasse a venda dos olhos durante 5 minutos enquanto ele estivesse saindo com o carro e se afastando do local. Bob deu um beijo em Lisa e a deixou. Lisa imediatamente foi para casa, acordando seu pai às 4 horas da manhã. Explicou tudo e logo eles foram para a polícia. De acordo com Lisa, a sua calma foi crucial para que pudesse mantê-la viva durante o sequestro, onde ela pudesse pensar e entender a situação em que ela se encontrava, para que então pudesse tomar algumas ações. Dessa forma, ela conseguiu evitar as possíveis consequências sobre a série de assassinatos que o próprio serial killer vinha cometendo. Mas como foi que Lisa conseguiu se acalmar mediante o estupro de um desconhecido? Lisa teria em algum momento se apaixonado pelo serial killer? Não. Um dia antes de ser raptada, Lisa explicou que havia deixado uma carta explicando que iria se suicidar, e ela deixou o motivo. Lisa planejava sua própria morte quando foi impedida através do sequestro, porque simplesmente há muitos anos ela vinha sofrendo abuso sexual do namorado da sua avó, que apontava uma arma na cabeça dela e a obrigava inclusive a ter relações com ele. Pela experiência dos abusos que ela teve infelizmente na sua vida, este ponto foi crucial para que ela pudesse manter a calma, raciocinar e entender que aquela situação só estava sendo diferente com uma outra pessoa. Mas o que aconteceu com Bob? Bob ainda havia feito novas vítimas após o sequestro de Lisa. Inclusive, ele havia matado outras pessoas logo depois. 16 de novembro de 1984. Bob recebeu um mandado de prisão, na qual inclusive ele foi preso pela polícia e logo ele ficou em regime fechado. Bob foi diagnosticado como um sádico sexual. Segundo o relatório médico, ele tinha epilepsia no lobo temporal, o que induzia inclusive que a sua consciência tivesse alterações. Bob tinha psicose depressiva maníaca, com bipolaridade. Sentença de Bob. Durante o seu interrogatório, Bob confessou ter matado pelo menos 8 pessoas, mulheres. Logo após, Bob foi acusado de mais 9 raptos. E enquanto Bob estava preso, a polícia descobriu que Bob planejava se matar. Então Bob foi separado dos demais detentos. Bob recebeu uma série de sentenças que, juntos somadas, dão aproximadamente mais de 99 anos de prisões decretadas, com 2 penas de morte. No dia 23 de maio de 2019, Bob recebeu a injeção letal e inclusive Lisa compareceu durante o momento em que ele seria executado. Lisa queria ser a última pessoa que Bob a visse antes de morrer. Porém, Bob manteve seus olhos fechados. Bob demonstrou frieza até o fim da sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de inscrever, ativar as notificações para que a gente possa trazer mais casos como esse para vocês aqui dentro. Muito obrigado para você que ficou até o final, meu super agradecimento de coração e desejo para vocês sucesso na vida. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!